Boa noite aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 4 da parte B, que traz o seguinte tema: o impacto da verdade no entendimento feito pela aparência e na área financeira. Esse capítulo ele tem 55 versículos. A gente vai ler mais ou menos a metade dele, né? Estudar ele. Aí posteriormente a gente conclui ele. Versículo 1. Mas os que recebem a ordem para provocar contenda nos lares e dividir, proceder conforme as orientações da igreja espiritual, pouco a pouco passa a transferir bênção de quem dá as ordens para quem recebe. Vamos repetir mais uma vez o versículo 1. Mas os que recebem a ordem para provocar contenda nos lares e dividir, proceder conforme as orientações da igreja espiritual, pouco a pouco passa a transferir bênção de quem dá as ordens para quem recebe. Então aqui está se falando, né, das orientações da igreja espiritual, que vai resgatar direito de posse de bênção, né? E o direito é através da obediência às ordens, né, da regra das leis santas de Cristo, a lei incorruptível. Versículo 2. Porque passa a atuar como livre da servidão espiritual de quem dá ordem e passa a priorizar as vantagens financeiras, não obedecer a ordem, muda e investe o destino das bênçãos, agora dos superiores para os inferiores. Vamos repetir mais uma vez o versículo 2. Porque passa a atuar como livre da servidão espiritual de quem dá ordem e passa a priorizar as vantagens financeiras, não obedecer a ordem, muda e investe o destino das bênçãos, agora dos superiores para os inferiores. Então, a partir do momento que a pessoa começa a obedecer as regras do reino de Cristo, né, ele deixa de ser servo do diabo, né? Porque ele vai priorizar o quê? As vantagens financeiras, não obedecer a ordem do capeta, né? Aí vai mudar o destino das bênçãos, né? Por quê? Porque os superiores vão ter que pagar você para você fazer o serviço sujo deles, né? E aí você vai cobrar um alto preço e ainda não faz um bom negócio se fizer isso, né? Versículo 3. E as bênçãos financeiras que dão uma firmeza na aparência, sua chegada passa a afirmar quem recebe no entendimento feito não mais contra a verdade na prática, mas sim contra somente na aparência. Vamos repetir mais uma vez o versículo 3. E as bênçãos financeiras que dão uma firmeza na aparência, sua chegada passa a afirmar quem recebe no entendimento feito não mais contra a verdade na prática, mas sim contra somente na aparência, né? Ou seja, tudo que é corrupção suborno é o que vai para ocultar a verdade, é o que é financiado para ocultar. E aqui não, aqui vai as vantagens financeiras vai ser apoiado, né, vai ser dado para financiar a verdade, né? E contra ela apenas na aparência. Versículo 4. O formato feito no entendimento aparente mostra-se contra a verdade numa ação simulada, já estando firmado no acordo combinado com ela, e resistindo o outro entendimento também feito pela aparência, mas contra a verdade na prática. Vamos repetir mais uma vez o versículo 4. O formato feito no entendimento aparente mostra-se contra a verdade numa ação simulada, já estando firmado um acordo combinado com ela, e resistindo outro entendimento também feito pela aparência, mas contra a verdade na prática. Versículo 5. Esse entendimento tem as pessoas que continuam com as interpretações de um atrito real, não simulado, quando ocorre em palavra. Vamos repetir mais uma vez o versículo 5.
Esse entendimento tem as pessoas que continuam com a interpretação de um atrito real, não simulado quando ocorre em palavra. Versículo 6. Já o entendimento feito pela aparência, que pela prática está do lado da verdade, contra apenas na aparência, são os que aceitam as interpretações de um conflito simulado em palavra. Vamos repetir mais uma vez o versículo 6. Já o entendimento feito pela aparência, que pela prática está do lado da verdade, contra apenas na aparência, são os que aceitam as interpretações de um conflito simulado em palavra. Versículo 7. Confirmando o acordo firmado na prática e na aparência deve se mostrar contra, para que seja reduzido até eliminado o impacto de mudança na vida dos que vivem de aparência, mostrando a estes que não mudou para o lado da verdade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 7. Confirmando o acordo firmado na aparência e na prática, e na aparência deve mostrar-se contra, para que seja reduzido até eliminado o impacto de mudança na vida dos que vivem de aparência, mostrando a esses que não mudou para o lado da verdade, né? Porque hoje, irmão, muitas ou a maioria das pessoas vivem de aparência, né? E se você demonstrar estar do lado da verdade, você pode, se for um impacto muito grande, né? Então, os que mudar para o lado da verdade devem mudar na prática e ficar contra ela apenas na aparência, né? Em palavra, né? A aparência que eu me refiro é a palavra, né? Em palavra. Portanto, versículo 8. Portanto, para se continuar dando firmeza ao entendimento dos que vivem de aparência, tendo o formato contra a verdade na prática, basta mudar somente na prática pelas obras, não nas palavras simuladas somente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 8. Portanto, para se continuar dando firmeza ao entendimento dos que vivem de aparência, porque aí você fica falando que está contra a verdade, né? Na aparência, você fica dando uma firmeza para as pessoas que vivem de aparência, né? Porque as pessoas gostam de ser enganadas, né, irmão? Tendo um formato contra a verdade na prática. Então esses que enganados, eles estão contra a verdade na prática, né? Basta mudar somente na prática pelas obras, não nas palavras simuladas somente. Aí nas obras você fica contra a verdade, a favor da verdade, né? Aí você fica contra ela só em palavra, né? Por quê? Porque não compensa ficar contra a verdade na prática, porque você está resistindo ao Espírito Santo, né? É blasfêmia isso aí. Versículo 9. A mudança deve ser conjugada com 3 membros da família. Um membro muda para a verdade na prática, o outro 2 para o novo entendimento, também feito pela aparência, mas já do lado da verdade na prática das boas obras, contra somente na aparência. Vamos repetir mais uma vez o versículo 9. A mudança deve ser conjugada com 3 membros da família. Um membro muda para a verdade na prática e os outros 2 para o novo entendimento, também feito pela aparência, mas já do lado da verdade, na prática das boas obras, contra somente na aparência, em palavra, né? Na prática das boas obras é o amar o seu próximo, que é a obediência ao grande mandamento de Deus, né? Versículo 10. O componente da base que mudar para a prática da verdade deve mudar nas obras e nas palavras, não somente nas obras, ou seja, ficar do lado da verdade em obra e palavra, não mostrando palavra simulada contra a verdade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 10. Os componentes da base que mudar para a prática, para praticar a verdade, deve mudar nas obras e nas palavras, não somente nas obras. Ou seja, ficar do lado da verdade em obra e palavra, não mostrando palavra simulada contra a verdade. Versículo 11. E a verdade falada deste deve provocar atrito simulado em palavra, para os que assim interpretam, e também firmar um acordo com a verdade, com o atrito real para os que assim interpretam, e rejeitar um acordo com a verdade e firmar, obviamente, outro com a mentira. Vamos repetir mais uma vez o versículo 11. E a verdade falada deste deve provocar atrito simulado em palavra, para os que assim interpretam, né? E também firmar um acordo com a verdade, ou um entendimento real para os que assim também interpretam. E rejeitar um acordo com a verdade, e firmar outro, obviamente, com a mentira, né?
Versículo 12. A verdade, quando falada para quem a vive na prática, deve fazer um acordo, um forte impacto na firmeza do entendimento dos que vivem de aparência, contra a verdade na prática não simulada. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12. A verdade, quando falada por quem a vive na prática, deve fazer um forte impacto na firmeza do entendimento dos que vivem de aparência, contra a verdade na prática não simulada. Versículo 13. Mas os que vivem firmados na verdade, a verdade falada deve não lhes abalar tanto, já estando firmado nela, não na aparência. Vamos repetir mais uma vez o versículo 13. Mas os que vivem firmados na verdade, a verdade falada deve não lhes abalar tanto, já estando firmado nela, não na aparência. Versículo 14. Os que vivem de aparências, não firmados na verdade, sentem-se ofendidos quando ela é falada, pois a mesma testifica contra seus atos praticados. Vamos repetir mais uma vez o versículo 14. Os que vivem de aparência, não firmados na verdade, sente-se ofendido quando ela é falada, pois os mesmos testifica contra seus atos praticados, né? Pois a mesma testifica contra seus atos praticados, que é o mal, né, irmão? Versículo 15. Todos que projetam uma mudança na aparência para a verdade, iniciando pela aparência exterior, provoca maior impacto na firmeza do entendimento dos que vivem firmados na aparência, contrário à verdade prática ocultada. Vamos repetir mais uma vez o versículo 15. Todos que projetam uma mudança na aparência para a verdade, iniciada pela aparência exterior, provoca maior impacto na firmeza do entendimento dos que vivem firmados na aparência. Porque existe o entendimento formado pela aparência, né, irmão? Então, e muitas pessoas gostam, né, dessa maneira, né, de ser enganado pela aparência, né? Então, já você que não gosta, você tem que mudar, mas você pode mudar secretamente, né? Aí você fica contra a verdade apenas na aparência, em palavra, né? Para dar firmeza àqueles que estão enganados, né? Que não gostam da verdade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 15. Todos que projetam uma mudança na aparência para a verdade, iniciada pela aparência exterior, provoca maior impacto na firmeza do entendimento dos que vivem firmados na aparência, contrário à verdade prática ocultada. Versículo 16. E provoca tumulto e confusão no entendimento e na prática das pessoas que vivem firmadas na aparência. E é impossível uma mudança na prática se quiser mudar. Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. Provoca tumulto e confusão no entendimento e na prática das pessoas que vivem firmadas na aparência. E é impossível uma mudança na prática que se quiser mudar, né? Porque a mudança ela tem que ser na prática, não na aparência, né? Aí na aparência a pessoa pode continuar do mesmo jeito, né? Mas na prática das obras secretas, né? Versículo 17. Sendo essa prática muito usada como impedimento a muitas pessoas que buscam firmeza na verdade, visto que é criada uma confusão para os confundir, né? Então que mostra porque que a mudança tem que ser pelo interior, ou seja, pelo secreto, né? Olha, versículo 17. Sendo essa prática muito usada como impedimento a muitas pessoas que buscam firmeza na verdade, né? Porque a pessoa ele muda só na aparência, né? Pro lado da verdade, né? Aí secretamente ele não está preparado, ele não tem firmeza, né? E aí aquela aparência é só para enganar as pessoas, né? Visto que é criada uma confusão para os confundir, né? E aí ele acha que é uma brincadeira, né? Aí fica mudando, fica só na aparência, a verdade ela tem que ser na prática, no oculto, porque a firmeza dele está aí. Aí com o tempo ele não vai resistir. Aí acaba se mostrando como ele é, né? Versículo 18. Um dos maiores e principais impactos provocados na vida das pessoas que decidirem mudar é na área financeira. Vamos repetir mais uma vez o versículo 18. Um dos maiores e principais impactos provocados na vida das pessoas que decidirem mudar é na área financeira. Por exemplo, se a pessoa tem uma condição financeira, né? E aí ele tem parceiros, né?
Geralmente, esse pessoal rico, eles têm parceria, né? Com outros ricos também, né? E aí ele mudar na aparência pro lado da verdade, meu amigo, o impacto na vida dele vai ser muito forte. Inclusive, ele corre o risco de perder até os bens dele, né? Então, ele mudando na aparência, ou melhor, secretamente, sigilosamente, o impacto é muito menos, né? Porque na aparência ele continua do mesmo jeito, né? Versículo 19. Para que seja aliviado o impacto nesta área, quando for buscar parceria com nossa estrutura, deve buscar e criar uma firmeza nesta área, dando-nos ajuda financeira, né? Então, a maneira que ele tem para firmar uma parceria na aparência é dando ajuda financeira, né? Porque veja bem, porque a nossa estrutura, ela é do menor para o maior, ou seja, está do lado dos pobres. Mas por que ela está do lado dos pobres, né? Porque nós somos pobres, né? Se nós conseguirmos uma melhoria financeira, vinda dos próprios ricos, a gente vai ficar com eles, né? A gente vai se corromper, né? Porque nós não somos obrigados a ficar do lado dos pobres, né? Mesmo porque os pobres têm nos rejeitado, né? Então, só que é o seguinte, a gente tem toda uma estrutura própria, né? Uma conduta própria, que é obedecer a Deus, né? Não adianta dizer, nós somos ricos, vamos passar por lado dele que ele vai fazer uma parceria com o nosso diabo. Não tem como, né? Porque nós temos uma parceria firmada com Jesus, né? É com Jesus mesmo, não é com capeta não, porque todas as bênçãos vêm de Cristo, não é do diabo não. Versículo 20, e logo no início, o efeito da variação criada no momento vai provocar uma ameaça de decadência financeira. Essa ameaça é uma variação para impedir que continue ajudando-nos e desistir de fazer uma parceria conosco, né? Então, logo no início que a pessoa decide fazer uma parceria secreta, né? Porque existe espião que vai descobrir, né? Aí vai haver um princípio de decadência financeira para ele, né? Ali é uma ameaça já para ele não fazer essa parceria, né? Vamos repetir o versículo 20. Logo no início, o efeito da variação criada no momento vai provocar uma ameaça de decadência financeira. Vai ameaçar, sim, inclusive até ameaça de morte, né? Essa ameaça é uma variação para impedir que continue ajudando-nos e desistir de fazer uma parceria conosco, né? Ameaça ao diabo, né? Porque o diabo não quer que ninguém se associe a Cristo, né? Porque Cristo tem coisas boas. O Cristo tem as coisas que realmente o ser humano precisa, né? O diabo não tem nada, e tudo que ele consegue, tudo é roubado, né? Versículo 21, porque a firmeza na parceria vem pela persistência em ajudar, sem levar em conta a variação criada no momento, da situação favorável para a mudança de ação. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21, porque a firmeza na parceria vem pela persistência em ajudar, sem levar em conta a variação criada no momento de situações favoráveis para a mudança de ação. Porque veja bem, todos os nossos parceiros, eles têm que passar por situações diversas, né? E essa situação adversa é para provar a fé dele, né? Se ele não tiver fé, ele não vai avante não, né? Só para você ter uma ideia, desde 2002 que eu apresento esse trabalho, né? E até hoje nunca deu fruto. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse fé, não tivesse fundamento, já tinha desistido há muito tempo, né? Versículo 22. Estes devem ser algum dos procedimentos de quem pretende fazer parceria conosco na área financeira, diante dos que querem o punir, por estar nos ajudando. Deve prometer não mais nos ajudar, mas para isso deseja receber recompensa bem alta, né? Então aqui é a estratégia que a gente está orientando, né? Para quem quer fazer uma parceria com a gente na área financeira, né? Porque a firmeza, que eu falei, a firmeza na área financeira com nós, a ajuda que vem, ela vem para fazer uma firmeza, uma parceria nesta área, né? É uma parceria. Só que vai haver uma pressão muito grande para que ele não faça essa parceria, né? Então, versículo 22, repetindo. Este deve ser algum dos procedimentos de quem pretende fazer parceria conosco na área financeira, diante dos que querem o punir, por estar nos ajudando. Deve prometer não mais nos ajudar, mas para isso deseja receber recompensa bem alta, né? Então ele deve prometer para essas pessoas que ele não quer que faça parceria, né? Deve prometer não ajudar, mas para isso deveria receber uma recompensa financeira, né? Aí eles vão dar, né? Mas como o outro lado, né,
é um lado traíra, falso, ele deve ser inteligente, porque se eles firmar parceria com aqueles que já têm parceria, vai haver falta de paz, como sempre houve, vai haver falta de amor, como sempre houve, né? Então, não compensa para ele o outro lado. Já o lado de Cristo, ele tem firmeza, tem sustentação, tem leis, né? Tem caráter. Do outro lado não tem caráter, tem personalidade, né? Versículo 23. Se não for lhe dado recompensa, deve continuar ajudando para atrair a recompensa exigida. Se for lhe dado recompensa, do mesmo modo, deve continuar ajudando em oculto. Então, a parceria é isso aqui, é a firmeza que a gente precisa, né? Aqui, ó. Versículo 23. Se não for lhe dado recompensa, deve continuar ajudando para atrair a recompensa exigida. E se for lhe dado a recompensa, do mesmo modo, deve continuar ajudando em oculto. É porque a garantia sua está do lado do reino de Cristo. Não adianta você deixar se iludir por outro lado, que lá não tem garantia nenhuma mais, né? E toda a riqueza que há na terra pertence a Cristo. É por isso que eles não querem que você se associe ao nosso trabalho, né? A Cristo. Porque eles sabem que do lado de Cristo tem só coisas boas, não tem coisas ruins. As coisas ruins que vêm para você é do lado do diabo, né? Então jamais você deve ficar desse lado aí. Mas agora depois da revelação do reino de Cristo, a chegada à terra, né? Versículo 24. Todas as ajudas devem ser iniciadas em oculto para eliminar o efeito do impacto dos que não querem que ajude. E vivem de aparência para criar um caso a perseguição e motivo para levantar suspeita de ser um caso ilegal por ser dado em sigilo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 24. Todas as ajudas devem ser iniciadas em oculto para eliminar o efeito do impacto dos que querem que não ajude, né? Porque é muitos que não querem que você ajude, né? Por quê? Porque eles querem continuar laçando todo mundo para ninguém passar por aí do lado do reino de Cristo. Por quê? Porque do lado do reino de Cristo tem coisas boas. Tem as coisas que o ser humano realmente precisa, né? Do lado do diabo é só engano, é só enrolação, é só coisa ruim do lado do diabo. E vivem de aparência para criar um caso a perseguidores e motivar para levantar suspeita de ser um caso ilegal por ser dado em sigilo, né? Então você vai dar em sigilo, aí vai levantar suspeitas. Pô, por que você está dando isso aí escondido, hein? E aí depois vão descobrir por que você está dando isso escondido. Porque é para coisa boa, né? E porque muitos não querem que você ajude, né? Versículo 25. Quanto aos que não querem que ajude, descobrir que está ajudando em oculto e persistir em não atender vossa exigência de uma boa recompensa, para que não mais nos ajude, deve passar a ajudar publicamente, deve abalar a firmeza dos que vivem de aparência e não querem que nos ajude, né? Então aí você vai mudar. Não quer? Então vamos mudar agora, ajudar na aparência mesmo, na frente de todo mundo, pronto, né? Aí você vai desmontando todo o laço terrível, né? Porque o grande laço da tua bênção, para chegar da tua bênção, está na possibilidade de você nunca vir para o lado do reino de Cristo. Então você vai abrir essas brechas, né? Como é que vocês abrem? Insistindo, né? Não dá no jeito, tenta de outro e vai insistindo, até quando você encontra a brecha, né? Porque o inimigo, ele trabalha para que não seja realizado mesmo. Vamos repetir o versículo 25. Quanto aos que não querem que ajude, descobrir que está ajudando em oculto e persistir em não atender vossa exigência de uma boa recompensa, né? Então você vai exigir uma boa recompensa. Se ele não atender, continua ajudando, né? Por quê? Porque o seu retorno vem do outro lado, do reino de Cristo. Para que não mais nos ajude, deve passar a ajudar publicamente. E deve abalar a firmeza dos que vivem de aparência, não querem que nos ajude. Você vai desmontar tudo, né? Porque veja bem, a partir do momento que alguns ajudar, alguns já passar para o nosso lado, aí vai vir muita gente, né? Porque muitos não vêm com medo, né? Por causa da pressão que eles sofrem, né? Então, irmão, a gente leu aí 25 capítulos. E aqui, né, a gente, mais um assunto que a gente está estudando, né? E depois, posteriormente, a gente vai continuar estudando, né? Esse capítulo aqui, né? O capítulo 4 da parte B. Então, irmão, agradeço a todos, que você possam tirar o proveito nessas informações importantíssimas que foi escrita com muito amor, né?
Muito amor mesmo, que Deus nos revelou isso aqui e a gente está passando para você gratuitamente. Em nome de Jesus. Amém.